O que está por trás de manchas na pele? Bom, as manchas na pele, elas são muito comuns. Todo mundo deve ter tido ou tem algum tipo de mancha na pele. E quando eu falo pele, nós estamos falando de todo o corpo, não é somente na face, não. Na face é bastante comum as pessoas se incomodarem porque a face é nosso cartão de visitas. Você, quando vai conversar com alguém, se apresentar a alguém, você olha no rosto das pessoas. E se você tem uma mancha na pele, você provavelmente vai se incomodar muito mais do que se tiver uma mancha nas costas, por exemplo, que é um difícil acesso de visualização. Ou, por exemplo, em outros locais, na perna, por exemplo, no pé. São locais que não ficam tão expostos ou não são tão vistos assim e que normalmente as pessoas não ligam tanto. Agora, na face é o que normalmente as pessoas se incomodam muito mais. Bom, nós temos diferentes colorações para as manchas. Nós podemos ter manchas mais claras que o tom da pele, até manchas ditas esbranquiçadas mesmo, porque elas vão perdendo a pigmentação da coloração da pele. Nós temos manchas também avermelhadas, e nós vamos falar por que tem esse comportamento, por que tem essa diferenciação de cores. Nós podemos ter manchas amarronzadas, nós podemos ter manchas escuras mesmo, até bastante escurecidas. O que é que diferencia? O que é que está por trás dessa coloração, essas diferentes colorações? Bom, nós precisamos entender o seguinte. A primeira observação é que nossa pele ela é formada por dois tecidos embrionários. O ectoderma, que forma a camada mais externa da nossa pele. A camada mais externa da nossa pele é a epiderme. A epiderme é formada por um tecido embrionário chamado ectoderma. E nós temos uma segunda camada de pele, que é abaixo da epiderme, chamada de derme. A derme é formada por outro tecido embrionário, chamado de mesoderma. Na verdade, o Hammer classificou como mesoderma antigo esse folheto embrionário. Tá? Isso é por conta da sua representação cerebral. Tá? Mas nós temos aí dois tecidos embrionários para formar essas duas camadas de pele. Né? Então nós temos a epiderme e a derme. Ótimo, legal. Nós temos essas formações. Agora, por que é que eu estou fundamentando tudo isso? Porque justamente nós temos comportamentos diferenciados ou informações diferenciadas que vão nos dar um para quê, um objetivo. Observem que eu estou dizendo um para quê e não um porquê. O porquê ele justifica, o para que ele me traz um objetivo. Eu quero saber qual o objetivo desse comportamento. E é por isso que nós precisamos entender esses comportamentos. Qual é o comportamento do tecido embrionário ectoderma? Ele reage muito com situações impactantes, ao mesmo tempo inesperadas, só que com um contexto de contato ou separação. Toda vez que eu tenho uma situação chocante, que nesse histórico tem um contato indesejado, uma separação que eu desejo, mas não consigo realizar, o que acontece? Ele vai ter que reagir. Mas lembre-se, tem que ser uma situação impactante, inesperada. Se for uma situação adaptativa, aí não. Uma situação adaptativa me causa um desconforto mais psicológico ou em qualquer outro nível, mas não um comportamento celular. É importante fundamentar isso. E já a segunda camada que vem abaixo da epiderme, que é a derme, que eu fundamentei para vocês, que é derivado do tecido embrionário mesoderma antigo, ele reage com situações também impactantes, inesperadas, porém com um contexto, um forte sentimento de atentado à integridade. Então toda vez que eu tenho uma situação chocante e eu me sentir com um atentado à integridade, eu vou ter uma reação dessa camada de pele, que fica logo abaixo da epiderme. Então eu tenho aqui dois comportamentos diferentes. Como é que eu vou diferenciar, como é que eu vou identificar no meu paciente esses comportamentos? Olha só, quando ele conta a própria história, ele apresenta expressões que vão nos fazer concluir qual tecido embrionário está envolvido. Por quê? Porque cada tecido tem o seu comportamento particular. E se cada um tem o seu particular, fica fácil dessa identificação. Agora, eu preciso também passar para vocês como é que eu vou fundamentar, como é que eu vou diferenciar uma história até dramática da pessoa de uma história causal. A história causal é justamente o momento
em que aquela célula passou a ter um novo comportamento e vai ter uma expressão de uma mancha na pele, por exemplo. Já uma história simplesmente dramática, ela vai contar um desconforto que ainda não está resolvido, mas a nível mais psicológico. Isso, para nós, não é tão relevante para a sessão terapêutica. Para nós, queremos abordar esse fator causal biológico. Todas as histórias do paciente são importantes, mas aqui eu estou pontuando com a sequência de pontos relevantes. Por que que eu tenho algo que teve que ter uma expressão tão intensa para ser chamada inclusive de câncer? Para nós não vamos chamar de câncer, né? Às vezes a gente cita aqui só para contextualizar, mas não chamamos de câncer. Nós chamamos de uma expressão mais intensa, ok? Muito bem, então olha só, eu preciso, primeira coisa, avaliar essa mancha. A mancha em si, ela me dá muitas informações antes mesmo do paciente abrir a boca. Por quê? A localização da mancha é uma informação muito importante. A coloração da mancha é uma informação muito importante. A extensão dessa mancha é uma informação muito importante. E por último, não menos importante, há quanto tempo essa mancha está aí. Por quê? Porque eu tenho informações que vão me dizer alguns contextos a partir do tempo, tá? Se essa mancha coça, se essa mancha não coça, se ela tem alguma sensibilidade, ok? Então nós temos esses fatores relevantes para avaliarmos essa mancha. O que nós precisamos perguntar para o nosso paciente? Nós temos uma sequência. O que te incomoda? Ele vai falar, olha, eu tenho uma mancha aqui e eu quero investigar essa mancha. Por que que a gente pergunta? Porque às vezes ele não foi por conta da mancha em si. Segunda pergunta, desde quando? E aí ele vai nos dizer, ó, essa mancha apareceu semana passada, ou essa mancha apareceu há 1 ano, essa mancha apareceu na minha gestação, ou essa mancha é de nascença, sei lá. Ele vai nos contar. Por que que essa informação é mega importante? Porque isso mostra para nós, sinaliza para nós em que período aconteceu uma situação chocante em sua história. O que é uma situação chocante mesmo? É uma situação impactante, inesperada e com um cenário dramático. Eu tenho que ter esses 3 fatores para ser considerado chocante. É exatamente um momento pontual ali que eu estou procurando. O fator causal, ele é uma pausa na imagem, ok? Na história do meu paciente. E aí, de repente, ele vai me indicar uma data. Supondo que esse paciente se lembra, olha, isso daqui surgiu há 5 anos, isso aqui surgiu há 5 dias, não importa. O que importa é que nós tenhamos ali um ponto de referência para fazer a próxima pergunta. E a próxima pergunta é, por onde começou? Por que essa pergunta é muito importante? Porque às vezes eu tenho manchas que já se alastraram, ou manchas que estão espalhadas pelo corpo. Então, por onde começou é uma informação mega importante. Por quê? Porque indica exatamente onde essa pessoa sentiu um conflito. Não importa se essa mancha se espalhou pelo corpo inteiro, tá? Por exemplo, o vitiligo é um tipo de mancha que espalha-se pelo corpo, mas começa por um ponto. Pode ser nos olhos, pode ser no orbicular da boca, pode ser na mão, mas tem um pontinho, ok? Manchas escurecidas também posso ter em várias partes do corpo, mas por onde começou? Por que que essa pergunta é necessário dar muita atenção? Porque tanto para a primeira camada, a epiderme, quanto para a segunda camada, a derme, foi estudado que o local onde surge o sintoma expressa exatamente onde a pessoa sentiu o conflito. Interessante isso, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma mancha aqui na face, significa que eu senti aquela representação do tecido exatamente aqui na minha face. Se eu tenho uma mancha que iniciou aqui no dorso da minha mão, isso demonstra que foi exatamente aqui que eu senti as representações dos conflitos dos tecidos embrionários, da epiderme e da derme. Aí depois eu vou verificar qual, mas esses 2 tecidos têm a mesma particularidade. O local onde inicia os sintomas é exatamente o local onde eu senti o conflito. Que conflito? Se for epiderme, nós estamos falando de contato-separação. Se for derme, nós estamos falando do quê? Atentado à minha integridade.
tá? Vamos dar exemplo? Vamos. Contato separação. Uma pessoa muito querida sua passou num concurso, né? Foi chamada, olha, saiu o resultado do concurso, aí todo mundo festejando, que legal, parabéns, parabéns. Ah, tá, e como é que é? Olha, saiu o resultado do concurso, eu passei e eu tenho que assumir o cargo imediatamente. Ou seja, eu tenho 24, 48 horas para estar lá no local do trabalho. Legal. E onde que é o seu trabalho? Ah, eu moro aqui no Rio Grande do Sul, trabalha lá em Manaus. E você está falando com seu filho passou e vai trabalhar lá. Em 24 horas, em 48 no máximo, ele tem que estar lá para assumir o cargo. Então é uma contato separação. Nossa, impactante, inesperado, e apesar de ser uma notícia até interessante, existe um fundo dramático aí, qual que é? A separação. Então uma separação que eu não queria que acontecesse. Eu quero o melhor para ele, mas não estava tão preparada assim. Por quê? A indicação de onde foi e assumir rápido assim o concurso, dar posse ao trabalho, ele foi impactante e inesperado. Então olha só, e de repente, onde é que eu senti esse contato de separação? Vamos supor que foi na face. Por que na face? Porque seu filho lá no aeroporto, quando foi se despedir, deu um beijo aqui no seu rosto. E foi o último contato que você teve com ele. Ok? Então você pode ter uma mancha aqui, por conta desse conflito que você não conseguiu lutar e nem fugir. Por que nem lutar e nem fugir com esse conflito? Porque são mecanismos instintivos de sobrevivência. Porque isso, tudo aquilo que nos pega de surpresa, ou seja, impactante, inesperado, ele tem uma chamada para o nosso instinto de nos convidar a esse mecanismo de luta ou fuga. Nós temos que lidar de alguma maneira com aquilo. Por quê? Tudo que é impactante e inesperado, logicamente nós não estamos prontos, nós não temos uma experiência suficiente para lidar com aquela situação, naquele momento pelo menos. Talvez numa segunda, terceira, quarta vez a gente já tenha elementos suficientes para ter uma reação mais adequada para virar a página, mas nesse momento é uma experiência nova para mim que é chocante, além de tudo. E por isso que eu entro no mecanismo de luta ou fuga. Mas, se nesse mecanismo de luta ou fuga eu nem luto e nem fujo, eu tenho um conflito instalado. É como se aquela lembrança não fugisse, ficasse martelando, não fugisse da sua cabeça, ficasse martelando ali 24 horas. Mas nós podemos ter também essa expressão de uma forma simbólica, né? Você às vezes numa conversa onde ninguém encostou o dedo em ninguém, porém você fala assim, nossa, aquelas palavras para mim foi um tapa na cara. Aquelas palavras foram fortes demais, foram um tapa na minha cara, ok? Então, simbolicamente, você levou um tapa na cara, mas ninguém encostou o dedo em você. Só que para o seu cérebro, aquilo foi tão chocante, foi tão impactante e inesperado que ele registra como real. Sabia disso? Tudo aquilo que é chocante para nós, o nosso cérebro registra como real, mesmo que isso seja simbólico, mesmo que isso seja virtual, mesmo que isso seja imaginário. O nosso cérebro registra como real. Por quê? Porque é uma ameaça, em alguma instância, é uma ameaça de ataque e isso compromete a sua sobrevivência. Por isso que ele registra como real, para que ele ganhe experiência em cima desse momento vivencial. Eu dei aqui alguns exemplos de situações de contato, separação, situações de atentado à integridade. Só que para começar a introduzir esse conceito de que onde surge a mancha é exatamente o local onde você sentiu ou um contato, separação ou um atentado à sua integridade. Aquelas perguntas que eu passei bem no início, elas são muito importantes, por quê? Porque elas vão nos direcionar. Lembra que eu disse que nós precisamos encontrar o fator causal? E o fator causal, ele nos leva a formular uma estratégia mais assertiva diante dos tratamentos. Nós podemos propor tratamentos mais eficazes se nós vamos na raiz. Às vezes as pessoas perguntam muito de manchas, né, durante a gestação. Às vezes tem mulheres que desenvolvem manchas no rosto, tem mulheres que desenvolvem manchas na própria barriga, né? Às vezes fica até uma linha na barriga e depois quando o bebê nasce, a mancha desaparece também. Ou em alguns casos persiste. Então olha só, se eu estou dizendo para vocês,
que nós fizemos 3 perguntas, nós vamos fazer a mesma coisa com a gestante. O que é que te incomoda? E ela vai nos dizer, olha, eu tenho uma mancha aqui no meu rosto. E aí a gente pergunta, desde quando? Desde que eu fiquei sabendo que estava grávida. Ou desde o 3º mês de gestação, desde o 7º mês de gestação. Sei lá, ela vai nos dar uma pontualidade temporal sobre o início dessa mancha, tá? Principalmente se é na face. Então, olha só, a pessoa nos indica. E a 3ª pergunta é, por onde começou? Por onde foi a primeira manchinha que apareceu no seu rosto? Por quê? Porque ali nos mostra exatamente qual foi o ponto onde você sentiu de forma impactante ou inesperada um contato de separação, se a gente estiver falando de epiderme, ou um atentado à sua integridade, se estivermos falando da derme. Então eu tenho ali um contexto. Agora é o momento de, já que temos todas essas informações, nós podemos perguntar para essa pessoa. Vamos supor nós estamos diante de uma gestante que disse assim, essas manchas no meu rosto iniciaram 7º mês de gestação. Até então não tinha nada, mas no 7º mês de gestação começaram umas manchinhas. Então é ali que nós vamos perguntar o seguinte, e o que é que aconteceu pouco tempo antes desse 7º mês de gestação, ou seja, ali por volta do 6º mês, mais ou menos, o que é que aconteceu na sua história, na sua vida, que foi chocante para você? Ou seja, pegou você de surpresa, foi impactante, inesperado, dentro de um cenário dramático. Você já sabe que tem ali uma situação de contato, separação ou de um atentado à integridade, mas deixa ela falar espontaneamente. E aí, de repente, ela começa a contar a história e ela fala, olha, no 6º mês estava tudo bem, tudo tranquilo. Aí, quando eu estava já no 6º mês e meio, estava lá no trabalho, porque eu queria levar o meu trabalho até o 9º mês, para que depois eu tirasse licença e tivesse todo o tempo máximo com essa criança. Então eu queria trabalhar os 9 meses. Só que quando chegou perto, no final do 6º mês, 6 meses e meio, 6º mês de gestação, o que aconteceu? Os meus colegas de trabalho ou meu chefe veio me cobrar isso, veio colocar aquilo, falando que grávida só serve para atrapalhar, porque o rendimento do trabalho já não é mais o mesmo. Então olha só, aquilo foi terrível. E aí você continua escutando a história, você fala, interessante, me conta mais um pouquinho. E a pessoa fala assim, nossa, aquilo me machucou muito. Para só. Para. Quando ela diz assim, nossa, aquilo me machucou muito, tá vendo que ela acaba de dizer que houve ali um atentado à sua integridade. Quando chamaram ela de preguiçosa, quando falaram que ela estava usando a gestação para não fazer o trabalho direito. Olha só, estava acontecendo ali na frente dela. E você pode até perguntar, e como é que foi isso? Quem estava? Não, meu chefe ou os colegas, eles olharam para mim e eu não tinha onde enfiar a cara. Olha que interessante, um atentado à sua integridade moral, e olha as palavras que foram usadas. Eu não tinha onde enfiar a cara. Então, justamente na face vão iniciar os sintomas, que são expressões de conflitos não resolvidos, de situações impactantes, inesperadas, onde você não pôde ou não conseguiu utilizar naquele momento as estratégias que nós herdamos, nossos instintos, que são dos mecanismos de luta ou fuga. Como você ficou nessa pendência, o seu organismo precisou expressar essa pendência, de forma que, nesse caso específico, foram manchas na pele. Agora, olha só, eu disse para vocês que lá no início nós temos colorações diferenciadas. O interessante é que cada manifestação tem um significado. Brevemente eu vou falar aqui para vocês, olha só. Manchas mais claras do que o tom da pele é uma tentativa do organismo em limpar uma sujeira. É como se tivessem feito uma sujeira comigo e o meu corpo está querendo limpar-se daquela sujeira, ok? Então, se você tem manchas mais claras do que o tom da sua pele, é que o seu organismo está querendo limpar uma sujeira que está exatamente naquele local. O local da mancha expressa o local onde você sentiu o conflito, ou de atentado à integridade, ou de contato-separação, um conflito de contato-separação. Então olha que legal. E se são manchas mais escuras?
Se são manchas mais escuras do que o tom da sua pele, é como se você sentisse impregnado com a sujeira. Que sujeira? Uma sujeira que fizeram com você. Uma ofensa que fazem a você é uma sujeira. Ou pelo menos você pode interpretar como uma sujeira, ou sua percepção captar como uma sujeira. Ou foi pelo toque, ou foi pela separação, ou foi pelo sentimento de desproteção, né? Um atentado à sua integridade, tá? Alguém que te dá um tapa na cara, real, simbólico, virtual, imaginário, você pode ter uma captação de interpretação da sua percepção como uma sujeira. Puxa, aquilo lá não poderia ter feito, porque manchou a minha honra. Interessante que as pessoas usam expressões que relacionam os conflitos. Então, as expressões já conhecidas, elas traduzem muito o que está acontecendo dentro de um sentimento muito intenso aí dentro. Agora, olha só. Olha que interessante essa informação. O tamanho da mancha, em qualquer lugar do seu corpo, vai ilustrar a intensidade do conflito. O que isso traduz? Que quanto menor a mancha, menor foi esse sentimento. Quanto maior a mancha, maior foi esse sentimento. Ok? E se a mancha vai se espalhando, isso significa que é um conflito que você está revivendo ele constantemente. Você está revivendo ele talvez não todos os dias, mas frequentemente, 2, 3 vezes na semana. Se você revive um conflito e novamente não tem estratégias para finalizar esse conflito, virar a página desse conflito, você fica retroalimentando o processo. E aí esse processo é aumentar a expressão do conflito, que aí seria o aumento da mancha mesmo. Sabe o que é interessante? Tem mulheres grávidas que mancham muito, não só a face, mas a barriga, os braços, as costas, manchas escuras inclusive, por todo o corpo. E aí o bebê nasce, passam-se algumas semanas e as manchas vão clareando até que desaparecem por completo. E fala, poxa, mas era uma mancha tão escura, tão intensa, porque eram manchas grandes, manchas expressivas, e o maior medo dessa mulher era o quê? Essas manchas permanecerem. Mas depois da gestação aconteceu o quê? Aos pouquinhos foi clareando e no prazo de 1, 2 meses essas manchas não existiam mais. O que acontece ali? Essas manchas, elas desapareceram simplesmente porque elas estavam relacionadas à gestação em si. E se estavam relacionadas à gestação em si, o que acontece? Quando termina a gestação, termina o conflito. Só que tem que ser exclusivo da gestação. Então uma mulher, por exemplo, ela ficou gestante, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe, e ela ficou gestante, beleza. Esperando um bebê, ela tá toda feliz e tal, mas quando chegou, por exemplo, o 5º mês de gestação, ela não gostou de se olhar no espelho. E ela fala assim, nossa, eu estou amando ficar grávida, mas eu não tô gostando do meu corpo. Eu não vejo a hora de terminar essa gestação para voltar ao meu corpo. Porque eu quero ir para academia, ou porque eu quero fazer isso, porque eu quero... Mas, não, a mulher tinha que ficar grávida 5 meses, é o suficiente. Porque 9 meses, nossa, não acredito que eu estou só na metade da gestação. Ainda tem 4 meses aí pela frente. Nossa, eu vou ficar horrível. Se eu não estou gostando do meu corpo agora, imagina com um barrigão. Não estou dizendo que todas as mulheres gestantes que têm mancha têm esse tipo de sentimento. Eu estou aqui ilustrando um dos possíveis sentimentos, baseado em histórias de pacientes, tá bom? Mas é apenas um dos 1000 exemplos que uma gestante pode vivenciar, que pode provocar manchas, tá? Então esse sentimento de que, poxa, sacanagem, 9 meses? Não, tinha que ser 5, porque assim, quando eu começasse a não gostar do meu corpo, do jeito que ele vai ganhando forma, eu já tinha o bebê e pronto. Isso pode ser interno da pessoa, ou pode ser o seguinte, pode ser do parceiro, falar assim, nossa, essa gestação podia acabar logo, quero muito ser pai e tudo e tal, mas, nossa, não vejo a hora de acabar porque você tem um corpo tão bonito, não vejo a hora de ver você novamente. Aí ela pensa o quê? Internamente, ela já está sensível, né? O que ela pensa? Então, eu estou feia. Pronto, detonou, não é? Ou pode ser um simples comentário, enfim,
tá? Como eu disse para vocês, 1001 possibilidades, porque cada pessoa tem uma percepção e essa percepção capta tudo que está acontecendo ao redor, junto com a tua experiência de vida até ali. Eu falo 1001, só que 1001 ainda é pouco. São infinitas possibilidades de desenvolver um conflito, mas acho que já deu para entender. O que acontece quando termina a gestação? Acabou o conflito, porque assim, bom, já tive o filho, agora eu vou voltar para minha academia, agora eu vou voltar a me elogiar, ou agora meu parceiro volta a me elogiar e ver com olhos que ele via antes, ou agora as pessoas isso e aquilo, enfim, consegue entender? Era um simples fato do tempo gestacional. Agora que eu tive filho, agora acabou. Agora é vida nova, eu vou cuidar do meu filho e blá blá blá, só que eu também vou cuidar de mim. Então é por isso que, para mulheres que têm esse conflito do olhar de si mesma com uma crítica muito forte, ou o olhar de outra pessoa sobre ela soa como uma sujeira, por exemplo. Ou eu não quero ter mais contato com essa imagem. Então tem muitas variantes, como eu disse para vocês, depende do tecido embrionário. Ou é contato, separação, que aí nós teremos manchas bem superficiais, que é na epiderme, ou é o sentimento de atentado à integridade, que nós teremos manchas um pouquinho mais profundas, que aí está relacionado à derme, tá? Mas tudo é um comportamento. Agora, por que eu contei da gestante? Porque a gestante, essa história da gestante, traz um exemplo de que manchas podem ser reversíveis. Qual é o fator de fundo aí? Se o fator causal deixa de existir, ou pelo menos deixa de ter influência sobre a percepção da pessoa, e quando eu digo percepção, porque não é psicológico, tá? É percepção. Isso envolve sentimentos, emoções, sensações, isso tudo não é consciente. Então, olha só, quando o fator causal deixa de gerar essa influência sobre o tempo presente, o organismo não tem mais motivo para expressar um conflito que não existe mais. E se agora aqui, no tempo presente, ele não tem mais força de expressão, o organismo não tem que manifestar. Onde que eu quero chegar? Vamos voltar lá na anamnese do nosso paciente? Então, se eu pergunto para ele, o que te incomoda? Desde quando? Por onde começou? Eu já tenho um panorama dessa mancha. E quando eu pergunto, que é para matar essa charada, quando eu pergunto o que é que aconteceu pouco tempo antes do início do sintoma, eu só preciso esperar a história do meu paciente. E quando eu espero essa história do paciente, aí fica muito legal. Fica muito legal porque eu já sei que tem que ter esse contexto de contato, separação ou de atentado à minha integridade. Então olha só, expressões que a pessoa pode utilizar quando ela conta essa história. Ela pode utilizar assim, nossa, tudo que eu queria naquele momento era me livrar daquela situação. Ou, por exemplo, você é solteiro, solteira, você foi numa balada e aí chegou uma pessoa que você não queria de jeito nenhum que ele se aproximasse de você. E o cara foi ali no meio da balada, colocou a mão no teu ombro, literalmente ele grudou. É o cara grudento mesmo, pegajoso, tá? Não é simbólico não, aqui o cara grudou e não tira a mão de você. E ele não perde a oportunidade de tocar o teu ombro, pegar na tua mão, pegar no teu rosto e falar, nossa, que carinha linda, aquela coisa muito inconveniente. E você quer sair dali, mas não tem jeito, e suas amigas não pegaram o feeling, na verdade estão fazendo uma forcinha ali, uma pressão para que dê certo vocês dois. Puxa vida, e aí você passou ali, não importa se você passou 1 minuto nessa situação, ou se você passou ali 30 minutos querendo sair daquela situação. O importante é que houve um ponto de impacto que você se viu numa situação de sujeira, por exemplo, ou de contato separação. Eu queria me livrar daquele cara e eu não conseguia. E tudo que eu fazia não era o suficiente. Qual foi o primeiro local que ele tocou? Ah, foi o ombro. Certamente ali no ombro pode desenvolver uma mancha, por exemplo. Dentro do contexto, ah não, minhas amigas fizeram sujeira comigo. Por quê? Porque armaram toda uma situação para que eu ficasse meio que junto com o cara ali, mas eu não queria, e elas forçando e tudo e tal, eu fui pega de surpresa, não consegui fazer nada. Então olha só, um contexto de sujeira. Que tamanho é essa mancha? Se a sua percepção captou isso como muita sujeira, vai ser uma mancha grande. Se a sua percepção captou como uma sujeirinha, algo de mau gosto, coisa assim, uma sujeirinha, vai surgir uma manchinha ali muito pequenininha, uma pinta, por exemplo.
A pergunta que não quer calar, né? Como é que eu reverto isso? Vamos pegar o exemplo da grávida. Ela não teve que fazer nada. Ela só teve que virar a página, deixar a página virar. O final da gestação significava o final do conflito. E o que ela fez? Se ela fica na neura de ficar trazendo o passado para o presente, ou seja, ficar assim, ai, nossa, graças a Deus esse filho nasceu, porque eu não aguentava mais. Então, quer dizer, a situação já passou e ela continua martelando aquilo como uma releitura frequente. Todos os dias ou toda semana ela está batendo ali naquela tecla. Está batendo na tecla, a situação já passou. Então, tem uma tendência a essa mancha persistir. Mas se ela fica ali, poxa, aquilo lá foi uma fase da minha vida, nem sei se eu quero engravidar de novo, o importante é que fulano nasceu, eu passei aquilo lá, foi uma experiência para mim, mas que agora eu quero cuidar de mim, o que importa é daqui para frente, tô bonitona, tô isso, me vejo, me olho, me gosto, ok? Beleza, ótimo. Então ela virou a página. Pegando esse exemplo da grávida, o que nós precisamos fazer quando nós identificamos o fator causal? Isso pode ser inconsciente, eu já vou explicar já. E o que é que nós precisamos fazer sobre o fator causal? O fator causal lembra onde surgiu, qual a característica, né, que coloração que tem ali e a extensão dessa mancha. Então eu tenho essas características que são muito importantes. O que é que eu preciso fazer depois de identificado tudo isso? A partir dessa história, que foi o momento chocante, ou seja, impactante, inesperado, com um contexto dramático, eu tenho que trazer uma verbalização, onde vou verbalizar exatamente tudo ao contrário para a pessoa. É um conselho? De jeito nenhum. Conselho é quando você fala assim, vai dar tudo certo, confia, vai ficar tudo bem, isso é só uma fase que vai passar, isso são conselhos. Mas quando eu pego elementos, eu utilizo de elementos relevantes na história do meu paciente para construir uma nova percepção, opa, agora eu estou num caminho bem interessante. Elementos que eu consegui, que eu extraí sobre o fator causal. Então olha só, se a pessoa tem uma expressão que ela fala assim, olha, isso foi uma sujeira para mim. Então o que você vai verbalizar? No tempo presente agora você já tem condições de se limpar ou de procurar clareza nas suas experiências. Quando a pessoa fala assim, aquilo me machucou profundamente, ou aquilo é uma ferida que se abriu naquele momento, tá? Então quando eu tenho essas expressões, já é atentado à integridade. Então o que você traz? Primeiro para o tempo presente, olha, naquela época lá você não soube o que fazer, mas agora, aqui, hoje, no tempo presente, você já consegue se defender mais, se posicionar mais. Então, está longe de ser um conselho. Parece que nós estamos falando de historinhas, mas eu vou falar uma coisa. Por se tratar de um assunto que nós estamos indo sobre o fator causal, vocês não têm ideia do poder que isso tem para nossa percepção. Na verdade é assim, é uma ferramenta simples? Sim, nós organizamos o que era complexo até se tornar simples. Só que onde na verdade está o poder? O poder é dentro de você, não é o terapeuta. O terapeuta não tira mancha de ninguém, já que o assunto hoje é mancha. O terapeuta não tira mancha de ninguém. Quem é que tira? Se a mancha, eu estou anunciando que é uma forma de comportamento, uma forma de expressão do organismo em relação a uma situação que ainda se encontra pendente, quando você resolve a situação, o seu organismo reorganiza também essa expressão. Se ele não tem mais esse sentimento de sujeira, se ele não tem mais esse sentimento de atentado à integridade, ele não tem mais um motivo de expressar, nem no local e nem em qualquer circunstância. Por isso que ele tem condições de reabsorver, de dar novamente, de devolver a matriz como ela é. E aí uma mancha vai deixando de existir. E é interessante que como a gente atende muita gente, nós temos assim, muitos relatos, o antes e o depois, né, sobre pessoas com manchas. O rosto é onde geralmente as pessoas procuram mais, mas nós temos espalhadas no corpo, né, várias partes do corpo, e aí essas manchas vão diminuindo. Para muitas pessoas,
Às vezes o simples fato dessa mancha parar de aumentar já é um grande ganho. Mas nós buscamos sempre estimular o organismo de forma suficiente para que ele faça o maior trabalho possível, que seria exatamente zerar essa expressão de conflito na tradução de mancha, ok? Bom, a coloração, manchas esbranquiçadas, a expressão é que meu organismo quer se limpar de uma sujeira. Manchas escurecidas, escurecidas que eu digo, um tom mais forte do que o tom da sua pele. Então, manchas escurecidas, ele expressa, o seu organismo expressa de que você tem uma sujeira impregnada, tá? Então, nessa história que a gente vai escutar do paciente, ele tem que expressar isso verbalmente. Puxa, aquilo lá foi uma sujeira, foi uma sacanagem, nossa, ferrou com a minha vida, enfim. Manchas avermelhadas. Toda vez que eu tenho manchas avermelhadas ou expressões avermelhadas, isso traz uma pequena conotação, um dedinho ali de história no laço familiar, tá? Então isso significa que eu tenho situações ou de contato de separação ou de atentado à integridade, mas tem um dedinho ali da família no meio. Duas perguntas bem interessantes. O sol, será que é tão vilão assim? Olha só, primeiro, se você fica muito exposto ao sol, meu rosto está manchado, minhas mãos estão manchadas por conta do sol. Beleza, o sol, ele acelera reações químicas, ele provoca realmente uma grande movimentação da nossa fisiologia, né? Dentro do que falamos de dermatologia, mas provoca uma grande movimentação. Você pode ter essa movimentação e por isso que você fica bronzeado. Agora olha só, quando você tem manchas, isso são expressões pontualizadas. Quando você toma sol e tem essa movimentação fisiológica, você tem uma expressão generalizada, tá? E não de manchas. Manchas é porque você tem um conflito naquela região. As manchas senis. Eu estou ficando velho, é normal ter manchas, é normal ter pintas, é normal. Não. Tem muitos idosos aí que não tem nada. Agora, por que é dito normal? Porque é muito comum. É comum, mas nunca normal. Tem jovens que têm manchas nas mãos, né? Como se fossem manchas senis. Isso significa que as mãos é onde você está sentindo um conflito mal resolvido, ou de contato de separação, ou de atentado à integridade. Isso significa que você está tendo ali se são manchas mais escurecidas, você teve ali um forte sentimento de atentado à sua integridade, no sentido de que fizeram uma sujeira. Trabalha muito no sol, aí tem manchas nas mãos por causa do sol, tá? E os braços que ficavam expostos, e o pescoço que ficava exposto, e a face que ficava exposto. O próprio câncer que eu falei para vocês, o câncer de pele, qual a diferença do câncer de pele e uma mancha? Na verdade, dentro dos estudos de fatores causais, a diferença é a intensidade do conflito. Por quê? Porque nós podemos ter uma pessoa que vai pouco ao sol, um bancário, por exemplo, que fica o dia inteiro, né, dentro de uma sala, com ar-condicionado, inclusive, tal, e ele acaba desenvolvendo. É por causa da radiação disso, daquele... Enfim, sempre teremos algo que explica, mas não justifica exatamente. Agora, uma coisa é certa. Se você tem um fator causal de uma situação impactante, inesperada, com um contexto dramático, e você se expõe ao sol, então você está acelerando um processo, mas não exatamente causando um processo, é diferente. O sol é um vilão? Não, ele pode ser um acelerador de processo. Ou seja, se você tem sua vida onde você vive situações impactantes, inesperadas, mas você consegue lidar imediatamente com aquilo, ou seja, já vira a página sobre aquele fator, o sol não vai conseguir provocar reações no seu organismo suficientes para serem manchas ou até mesmo um câncer. Você vai ficar só bronzeado ou queimado em si, que é um fator químico inevitável. Se você fica exposto muito mais do que o tempo ou sem protetor, você vai se queimar. Mas isso, com conflito, sem conflito, vai acontecer. Agora, você pode evitar o sol, você pode odiar a praia, você fica dentro do teu quarto o dia todo e você pode desenvolver manchas e você pode desenvolver inclusive câncer de pele. Por quê? O fator causal está relacionado a um conflito impactante, inesperado, ou seja, um choque, porque tem um contexto dramático envolvido também,
dentro de uma situação de contato ou separação, que foi muito chocante, ou dentro de uma situação de atentado à integridade. Enquanto isso estiver pendente, essa mancha vai persistir. Gostou do vídeo? Acredita que é importante para alguém? Compartilha, tá bom? No Instagram tem bastante informação, no nosso site bioelemento.com.br também. Fiquem atentos, todas as noites, segunda a sexta, às 20 horas tem live. Ou comigo, ou com minha cara repetida, o Adalto, meu irmão gêmeo, ok? Pessoal, muito obrigado, até qualquer momento. Tchau, tchau!